Nós estamos sempre tentando entender o que se passa em cada eleição brasileira. E não há, na minha avaliação, e na de muita gente boa, ninguém melhor do que Carlos Augusto Montenegro para nos ajudar a compreender os resultados das urnas e a relação desses resultados com as pesquisas de opinião feitas anteriormente à eleição. É um prazer, uma alegria, uma honra enorme receber Carlos Augusto Montenegro aqui entre nós. Carlos Augusto, que é um dos líderes do Ibope no Brasil e conhece profundamente pesquisa eleitoral. Carlos Augusto, é uma honra receber você aqui entre nós em Menorá na TV. Prazer, Ronaldo. É sempre bom estar com você, batendo papo e tentando explicar alguma coisa de cada eleição. Confesso que nessa eleição, não só os institutos de pesquisa, mas todo mundo teve uma lição e todos aprenderam um pouco. Nós, no Ibope, estamos repensando pesquisa, porque o problema da amostra, do nome, do questionário, isso a gente já tem, graças a Deus, um know-how. O Ibope está com 76 anos. Mas a velocidade da informação hoje na sociedade é muito grande com as redes sociais. Então, antigamente nós fazíamos uma pesquisa com 3.000 entrevistas em 3 dias. O que nós verificamos nessa eleição, que é melhor você fazer uma pesquisa com 800 entrevistas num dia só. Menorá na TV, entrando no ar mais uma vez. Estamos então dando início ao primeiro bloco de Menorá na TV com Carlos Augusto Montenegro, do Ibope. Carlos Augusto, por que é melhor fazer, ao invés de 3.000 entrevistas, 800 entrevistas e, num prazo mais curto, repeti-las? É um ensinamento das redes sociais. Você hoje com o WhatsApp, o Facebook, o Twitter, o Instagram, as pessoas estão mudando de opinião ou debatendo eleição cada vez mais perto do dia. Tem os últimos debates, tem a repercussão desses últimos debates e as pessoas parece que estão combinando através das redes sociais. Por exemplo, aqui no Rio de Janeiro houve um movimento, os primeiros candidatos não empolgavam o eleitorado, cada um por problema diferente. O Eduardo Paes sempre foi reconhecido como um grande gestor, mas pelas companhias de Sérgio Cabral, Pisciani, várias pessoas da Assembleia, etc., que estão hoje detidas, era uma pessoa que muita gente ficou em dúvida entre votar ou continuar deixando ele de castigo. O Romário é tido como uma pessoa importante para defender um lado de esportes ou de deficientes físicos, mas não é visto como uma pessoa gestora, uma pessoa que tenha uma equipe que administre. Ele é bom estar no Congresso para defender determinados segmentos. No outro caso, o garotinho que estava disputando ali o segundo lugar foi caçado no meio da campanha, na reta final. Depois você tinha mais 2 candidatos que não faziam a cabeça do eleitor, o Índio, a candidata do PT, a Márcia Tiburi, e o professor Tarcísio, aliás, 3. E você tinha candidatos que nem apareciam, como o juiz Wilson Witzel e o Marcelo Trindade, do Partido Novo, porque não tinha espaço. Não tinha espaço. E você veja que interessante, nenhum desses candidatos entusiasmava o carioca. O primeiro colocado tinha 20%, 22%, 26%, que era o Eduardo. E os 2 últimos, 1%.
O juiz Wilson foi no último debate da TV Globo. O Marcelo Trindade não foi, porque não tinha representatividade no Congresso, etc. E por aparecer, talvez com a chancela do nome de ex-juiz, numa época em que as pessoas estão procurando justiça, combater a corrupção, então o nome de juiz é um facilitador, virou uma onda. E a gente notou que começou de quinta para sexta e principalmente de sexta para sábado. O que se trocava de mensagem... Com a eleição domingo. Com a eleição domingo. E o que se trocava no primeiro turno. No primeiro turno. E o que se trocava de mensagem era no sentido seguinte: vamos tirar o Romário do segundo turno. Vamos votar nesse juiz para tirar o Romário do segundo turno. Só que a onda foi tão grande que ele terminou em primeiro. E se bobeasse, já ia ganhar no primeiro turno. Então, o que eu digo é o seguinte, muita coisa, inclusive, foi decidida no dia da eleição. E como é que isso em termos da tua análise, como é que esse fato, essa onda, se manteve ao longo de toda a campanha para o segundo turno e deu a vitória ao Wilson Witzel? Não, porque aí, no segundo turno, começa uma eleição plebiscitária. Dois, um contra o outro. Um contra o outro. Então, quem tem mais rejeição, um tem rejeição, o outro não tem... No caso do segundo turno, houve uma reação, porque as pessoas... Você imaginou que ia dar esse resultado o tempo todo, ou você achou em algum momento que não era isso? O tempo todo eu não tinha a menor ideia. Você não sabia o que ia acontecer? Não tinha a menor ideia. Nenhuma pesquisa indicou, durante 2, 3 meses antes, a possibilidade de vitória do que ganhou. Do que ganhou. Nenhuma pesquisa, ninguém apontou nada. Foi um movimento... dessa forma, descontraído que aconteceu, em cima de candidatos bastante conhecidos e bastante desgastados, todos eles, e as pessoas queriam uma coisa nova, e eu fui totalmente surpreendido, e a gente começou a verificar o seguinte: a gente teria uma precisão maior se tivesse feito a pesquisa toda no sábado, e divulgada no sábado à noite. Porque os resultados de quinta e sexta não pegaram... Já foram modificados no sábado. Não pegaram, já estavam contaminados pelo passado e não pegaram essa onda. No caso, isso num estado. No caso da prefeitura, que vai ser a próxima eleição, esse fenômeno vai ser mais veloz, mais rápido. A gente tem que estar muito mais atento, porque... em cidades menores, cidades até 300, 400 mil habitantes, por exemplo, você pega uma cidade como Juiz de Fora, Feira de Santana, ou capitais menores, como o caso de Vitória, Florianópolis, uma notícia na véspera muda a eleição. Se você tiver feito entrevistas quarta, quinta, sexta, pode jogar tudo no lixo, apesar de entrevistas bem feitas, com amostra estupenda, tudo correto, etc., porque a informação invalidou aquilo tudo. Ô Carlos Augusto, nós aqui fizemos várias análises anteriores à eleição. O Paulo Bahia, que é um sujeito espetacular, é um cientista político da nossa confiança, um sujeito que a gente acredita nele, nós erramos em todas as previsões, principalmente com relação ao número de abstenções, votos brancos e nulos. Então, a gente também ficou vacinado com essa ocorrência absolutamente inusitada que eu atribuo à insatisfação do brasileiro com tudo que está acontecendo aí e também a onda Bolsonaro. O que foi a onda Bolsonaro? Foi uma onda contra os políticos, contra o sistema eleitoral, contra partidos. Foi uma onda que veio do povo de uma forma clara, legítima. Olha, vamos mudar tudo, está tudo errado. Partidos como PMDB, PT, PSDB foram, não é derrotados não, foram massacrados nas urnas.
famílias tradicionais, políticos tradicionais. Se você pegar a família Viana no Acre, a Waldir Raupp, presidente do PMDB em Rondônia, Romero Jucá, líder, mandava em Roraima e foi afastado, a própria família Sarney não teve espaço para nada, e vindo assim por diante... O presidente do Senado, Eunício, foi derrotado. O presidente do Senado, Eunício, as famílias Maia e Alves, no Rio Grande do Norte, enfim, Eduardo Suplicy, Roberto Requião. Agora, a não eleição da Dilma foi uma coisa exemplar do povo. O povo disse ali o seguinte: não adianta vocês fazerem um cambalacho, rasgar a Constituição, rasgar a Constituição. Rasgar a Constituição, o presidente e o Supremo e o presidente do Senado, deixando ela concorrer, que nós vamos manter a Constituição. O povo deu essa resposta a ele. Agora, olha só, ela estava na frente o tempo todo, de repente foi para o brejo. Ronaldo, você vai me permitir, então, explicar uma outra coisa das pesquisas. Eleição de Senado são 2 senadores. Então, não soma 100%, soma 200%, porque são 2 vagas. A Dilma teve 26% o tempo todo. 26%, e você tinha 140% de pessoas que não sabiam em quem votar. Como você tinha essa quantidade de indecisos grande, a Dilma sempre foi a primeira colocada. Você sabe quanto ela teve na eleição? 26%. Quer dizer, a pesquisa acertou o no número percentual dela. Só não sabia o que o indeciso ia fazer. Só que ela ficou em quarto, com esses 26%, que no fundo são 13%. É a metade. É a metade, que a outra metade é do... Então, você teve gente com 18, gente com 21, gente com 19 e ela continuou com 13. O número dela foi regular e correto o tempo todo. O que a gente não sabia, as pessoas se definiram no final, era o que esses indecisos iam fazer. E muita gente se definiu no dia da eleição. Mas isso não aconteceu só em Minas, não. Em todo o Brasil, nas 2 vagas. Por isso é que você teve Roberto Requião de fora no último momento, Eduardo Suplicy de fora no último momento, o próprio Eunício, que você citou, de fora, o Zequinha Sarney de fora. Então, enfim, tinham candidatos que não apareciam e que na reta final, aí sim, por causa da onda Bolsonaro, ganhou muita gente do PSL, muita gente com o nome de comandante, capitão, gente de bombeiro, corpo de bombeiro, gente... Essa onda toda veio e deixou os tradicionais parados. Então foi uma eleição em que o pessoal deu um basta em relação a isso, deu um basta também à televisão. Você acredita que o povo acordou? Ou isso é uma conversa fiada? Não aconteceu isso? Na verdade, eu tenho uma opinião que o povo está sempre acordado e o povo sempre vota bem. Depois que as pessoas ganham é que fazem besteira e decepcionam os eleitores ou não. Quando vão bem, vão bem. Mas o povo votou muito bem. O povo estava cansado, 16 anos de um mesmo governo. Independente, não existe mais esse negócio de direita, esquerda, centro, socialismo, comunista, sei lá o quê. Hoje cada um quer eficiência. Eficiência. Agora, você não podia, numa onda de corrupção, de cada dia uma denúncia, prisões, etc., alguma coisa estava errada. Significa que votaram certo? Ou não sei. Mas que tinham que mudar, tinham que mudar. Mudaram. Como é que vai ser amanhã? Tem muita gente otimista achando que vai ser melhor, tem gente que acha que não vai mudar nada. Eu acho difícil ser pior, porque se é verdade o que eles estão querendo fazer de liberar a economia, de diminuir o tamanho do governo, o governo é muito lento, muito corrupto, muito burocrático. Então, quanto mais você diminuir o tamanho disso,
você vai também estar diminuindo todos esses problemas de burocracia, lentidão e corrupção. E aumentando a chance do país dar certo. Né? E aumentando a chance do país estar certo. Mas isso, quem fizer, pode ser o Bolsonaro, ou o José, ou o Antônio, ou qualquer um. Outro dia nós estávamos andando na praia, você, eu, a tua esposa, e chegou o Paulo Guedes, que eu pessoalmente não conheço, troquei algum bom dia, ou boa tarde, boa noite com ele ali no corredor de Ipanema e Leblon, mas ele parou para falar com você. Qual é a tua opinião sobre o Paulo Guedes na posição em que ele vai se encontrar a partir de 1º de janeiro de ministro da Economia brasileira? Olha, o Paulo é um professor, se especializou em Chicago, é um economista muito respeitado, e é uma pessoa muito liberal. Conhece muita gente boa, está, pelo que eu sei, convidando todo mundo que pode contribuir, independente de corrente, etc. Fez com que o ministério dele se tornasse muito poderoso, muito grande. Aliás, eu acho que tanto no Ministério da Fazenda, que pegou Fazenda, Planejamento, sei lá o quê, e como no Ministério da Justiça, com o Sérgio Moro, que também pegou muita coisa, ficou mais fácil de dar certo. Por quê? Porque não fica dependendo da burocracia, de sei lá o que, de FUNAI, disso, daquilo, de autorizar, de não autorizar, está tudo sob a batuta dele. Então também fica mais difícil ele justificar um fracasso. Na verdade, deram um cheque em branco para ele na Fazenda, para ele fazer o que ele acha que deve fazer. Ele deve ter conversado com o presidente gostou da proposta, já tinha ouvido isso de empresários de todos os lados e autorizou. No caso da Justiça também, está tudo debaixo dele. A Receita Federal, a COAF, é isso, é aquilo, então não pode reclamar amanhã, não, a outra... Alguém atrapalhou, não quis deixar... O Ministério tal está me atrapalhando, etc. Não, então tem como fazer, tem como reformar penitenciárias, tem como isso, tem que seguir o dinheiro. A tese do Moro sempre foi seguir o dinheiro. Tem que seguir o dinheiro para descobrir as coisas. Então, eu acho que o que já vem ocorrendo no Brasil nos últimos 4 anos já mudou alguma coisa. Tá? Acho que também que os congressistas conhecem o Bolsonaro. Bolsonaro nunca se submeteu a líder de bancada nenhum. Está 27 anos no Congresso trabalhando da mesma maneira. Então, eu acho que as pessoas não vão ter nem coragem, os congressistas, chegar para ele e falar o seguinte, olha, eu quero aqui uma diretoria do Banco do Brasil. Ele sabe a resposta que tem que dar. Já sabe, então não vão pedir. Então, tudo leva a crer que pode funcionar. Agora, em relação ao Paulo Guedes, eu acho que ele é uma pessoa super preparada para fazer. Agora, tem que ter coragem e tem que, na minha opinião, fazer logo. Algumas coisas precisam de reforma, outras não precisam. Eu acho que uma coisa que eu sempre ouvi do brasileiro é o seguinte, isso passa uma sensação de desperdício muito grande, a quantidade de obras paradas. Eu acho que o Brasil devia tentar terminar todas as obras antes de começar a fazer uma nova. Nós aqui mesmo, no nosso nariz, nós temos a Rio Petrópolis ou Petrópolis Rio paralisada. Numa palavra, só uma palavra, porque a gente vai encerrar o primeiro bloco, daqui a pouquinho a gente volta, você definiria a tua sensação com relação ao governo Bolsonaro de que maneira? Otimista. Estamos encerrando então o primeiro bloco de Menorá na TV com Carlos Augusto Montenegro, do Ibope. Já já a gente volta conversando um pouco mais sobre o Brasil, porque quanto mais a gente fala do Brasil, em determinados momentos, mais a gente se angustia, mas esse é um momento de esperança, como o Carlos Augusto colocou muito bem, ele expressou também o meu sentimento. Já já a gente volta com o segundo bloco de Menorá na TV, entrevistando Carlos Augusto Montenegro. Estamos então iniciando o segundo bloco de Menorá na TV com Carlos Augusto Montenegro. No final das contas, você teve surpresas pessoais com os resultados das eleições pelo Brasil afora e também
para a presidência da República, você achou em algum momento que era possível o PT com Haddad virar o jogo para cima do Bolsonaro? Como é que você viveu isso? Não, em relação às eleições estaduais, eu tive várias surpresas, até por causa desse fenômeno que eu te falei de rede social e o eleitor querendo dar uma lição mesmo nos partidos. Eu tive várias surpresas e elas sempre vêm no primeiro turno. No segundo turno, não. É uma coisa mais fácil. São dois candidatos só, você não tem a dificuldade do eleitor, até mais pobre, de votar, porque são vários candidatos, tem que votar para deputado estadual, para federal, aí depois vota para governador, vota 2 senadores, presidente da República, é complicado. Agora, a eleição presidencial foi uma eleição em que a minha dúvida era a força da televisão. Então, a Marina, eu sabia, até por próximas eleições, que ela ia desaparecer. Não imaginava que ela fosse chegar ao número que chegou no final, perto de 1%. Isso, para mim, foi uma surpresa. Mas achei que o candidato do PT, que também ficou aquela confusão no início e acabou sendo o Haddad, disputaria o segundo lugar com o Ciro e com o Alckmin. Eu imaginava que a televisão daria força ao Alckmin para chegar nessa disputa. O Bolsonaro estava consolidado, o voto dele espontâneo era um voto muito firme, e ele sempre beirou ali em torno de 30%, etc., no primeiro turno. Agora, quando veio a televisão e não aconteceu o Alckmin, ali foi uma surpresa para mim. Porque ali foi a primeira mensagem do eleitor dizendo o seguinte, olha... não é por aqui. Não é por aqui. Não adianta fazer coligação... arrumar tempo para ficar falando na televisão. Partido, compra de votos, de partido, etc., que isso não vai dar. E aí a eleição começou já a polarizar, porque o Ciro ficou marreta o tempo todo. Não conseguiu ultrapassar uma posição. A Marina dissolveu. A Marina dissolvendo. O Alckmin não conseguiu a dezena, não conseguiu chegar a 2 dígitos. E cada vez mais foi ficando entre o Bolsonaro e o Haddad, já no primeiro turno, terminou assim, e no segundo turno a gente via por rejeição, etc., que era muito difícil ganhar do Bolsonaro, muito difícil. Por que no início das pesquisas, e até quase o final, as redes de televisão colocavam no ar, eu não sei quem fez essas pesquisas, você talvez possa me dizer, que todos os candidatos ganhariam do Bolsonaro no segundo turno? Isso foi uma outra lição nossa, né, nessas pesquisas que nós fizemos, que a gente já sabia que a eleição do segundo turno é uma eleição diferente da do primeiro. Até porque o próprio dia da eleição é um fato político. A maneira como a pessoa ganha o primeiro turno, a maneira como a pessoa perde, se é vergonhoso ou não, a repercussão na imprensa, o comentário das pessoas. Agora, jornalisticamente, as pessoas gostam de ter essas simulações de segundo turno no primeiro. Mas só que dessa vez extrapolou. Elas não serviram para nada. As pessoas perdiam muito tempo comentando aquilo. Quanto vai dar se for Bolsonaro e Ciro? O Ciro 42, Bolsonaro 40. E ficava 15 minutos, aqueles analistas todos debatendo isso, etc. E isso serviu para nada. Na primeira pesquisa do segundo turno, já apareceu quase 20 pontos na frente, ou 18 pontos na frente, o Bolsonaro do Haddad, quando que na simulação dava empate. Ou seja, a eleição no primeiro turno é um fato político.
Já é difícil o eleitor te fato responder... político que estimula o segundo. Já é difícil o eleitor te responder no primeiro turno quem vai votar para deputado, para Senado, a segunda vaga. O cara ainda não se decidiu para presidente, ou para governador está em dúvida. Quer dizer, aí, além disso, você vai e pergunta para o cara o seguinte, vem cá, e se tiver segundo turno entre A e B? Pô, é mais difícil ainda o raciocínio do cara, que ainda já não... Ele não sabe nem quem ele vai votar para primeiro ainda, entendeu? Então, essa eleição serviu para isso também. A gente não deve fazer essas simulações nas próximas eleições presidenciais ou de prefeito. Vamos tentar não fazer essas perguntas de segundo turno no primeiro. A não ser que seja uma exigência do cliente. Mas a gente vai argumentar dizendo, olha, você quer, tudo bem, mas isso não vai adiantar nada. Pode não adiantar nada. Em alguns casos adiantou, em alguns estados tal, mas pode não adiantar. A gente também chegou a uma eleição meio atípica, porque você tinha uma rejeição muito grande ao PT, pelos 16 anos do PT, não tinha uma rejeição tão forte ao Haddad como pessoa, mas tinha muito forte em relação ao PT, e você tinha uma rejeição forte também, mas talvez menos forte, tanto é que a eleição provou isso, a pessoa do Bolsonaro. Aí não era ao partido, era a posição do Bolsonaro em relação a alguns temas. Ele sempre foi muito duro e muito radical em relação a isso. Então, era um confronto de rejeições, não era um confronto de aceitação. No caso do PT, tinham mais uma fadiga de material por estar 16 anos no poder. Então, ali representou um basta da população dizendo o seguinte, ó, vamos começar de novo, vocês mudem o sistema eleitoral, vocês mudem esse negócio de partido, vocês mudem esse negócio de coligação, vocês mudem esse negócio de tempo de televisão, parem de ficar negociando dinheiro para ficar com mais tempo de televisão. O eleitor, diretamente e indiretamente, disse tudo o que queria. Agora vamos ver se eles aprenderam. Né? Uma das surpresas, que não era tanta surpresa assim, foi a rede social. Você acha que a rede social deu uma pernada na TV? Acabou a televisão para esse efeito? Para efeitos de eleição? Acabar não, mas... Danificou o poder da televisão? Muito. Eu acho até e continua assim? Eu acho que continua assim. E acho até que a televisão gostou. Porque isso é igual à Hora do Brasil. Tudo na vida que é obrigatório é muito chato, é muito ruim. A televisão, inclusive, ela é punida, a TV aberta, quando tem esses programas obrigatórios de partido por semestre, e quando chega a propaganda eleitoral gratuita, ele tem que dar 20 minutos à tarde e 20 Você diz que ela é punida quando tem que colocar no ar essas coisas. Ela é punida quando tem que colocar no ar essas coisas. E, no fundo, o eleitor também era punido. Sim, quando ela coloca no ar, ela está sendo punida por colocar no ar obrigatoriamente. Obrigatoriamente. E obrigando o eleitor a ouvir ela deixa de faturar, ela claro. Deixa de tudo, ela traz um transtorno para a programação. Esculhamba a grade. E o eleitor também é punido. Se bem que o eleitor, de algum tempo para cá, teve a TV aberta, a TV fechada, a cabo, hoje tem outras coisas, Netflix, etc. Então o eleitor acaba saindo fora daquilo. Mas, em todo caso, era uma forma de comunicação de algumas pessoas com o eleitorado. Com a rede social, as pessoas descobriram que podem se comunicar... Tem um palanque individual para cada um falar o que bem entender. Exatamente, podem se comunicar. Então, é uma coisa que tem que ser revista, porque não ganha nada, ninguém está ganhando nada com isso. Agora, olha só, Carlos Augusto, independente do horário gratuito que havia na televisão e que há em cada eleição, como você avaliou o posicionamento, objetivamente falando, da Globo News em relação a essa eleição? O que você achou da maneira pela qual ela divulgava, debatia e encontrava caminhos
para conversar sobre o tema eleições no Brasil 2018? Olha, eles inovaram, aumentou muito a audiência da Globo News, eles inclusive exigiram muito esforço da Márcia Cavalari, a minha executiva, que tinha que ir lá todos os dias que eram divulgadas as pesquisas. Aliás, ela é espetacular, aquela mulher. A Márcia é fantástica, ela é campeã. Em 35 anos de Ibope, sempre com a gente, e talvez a maior pesquisadora do Brasil mesmo, e ela foi muito bem. Enfim, eu acho que a Globo News foi importantíssima, importantíssima. Tiveram algumas coisas que têm que ser corrigidas, eu acho que tinha algumas pessoas que não precisavam estar na roda dos entrevistados, foram muito forçadas. Eu dou um exemplo claro, a Miriam Leitão, ela foi muito sacrificada, às vezes em algumas entrevistas, porque ela passou por problemas sérios na época da ditadura, etc. Então, acho que ela não precisava conviver com isso. E acabou ficando uma coisa meio forçada, meio um contra o outro, quando, na verdade, o papel do jornalista não é esse. Então, mas eu acho que, tirando essas coisas, eu acho que no começo as pessoas estavam querendo provar que o Bolsonaro era uma brincadeira. E o Bolsonaro foi muito firme o tempo todo e mostrou que não tinha medo de nada, que não era brincadeira, que estava focado naquilo e aí as pessoas aos poucos foram, as pessoas que eu digo, os entrevistadores, aos poucos foram tendo um pouco mais de respeito em relação a isso, entendeu? Olha só, nós estamos gravando esse programa, hoje é dia 18 de dezembro, ou seja, nós temos um mês em que ocorreram as eleições. Estamos fazendo um mês e alguns dias do ocorrido. E você acredita que os palanques já foram recolhidos ou ainda em alguns canais de televisão e nas redes sociais os palanques continuam ativos, hein? Veja bem, muitos palanques já foram recolhidos. Muitos palanques já foram recolhidos. Agora, eu acho que ainda teve um final de eleição onde o Bolsonaro criticou alguns jornalistas das organizações Globo e criticou abertamente a Folha de São Paulo. O próprio Jornal Nacional, no dia seguinte à vitória, defendeu a Folha e, no fundo, estava defendendo a imprensa, o jornalismo. Eu acho que isso vai normalizar, mas ainda não normalizou. Esse período de montagem de governo, as pessoas estão procurando também encontrar erros. Se você acerta em 18 ministros e na opinião da imprensa não foi bem 2, não vale nada, ficam batendo muito nesses 2. Tem que esperar o governo começar. Uma coisa que a gente não falou e é importante na campanha presidencial, que teve um dia que mudou a eleição, que foi a facada. É bom você tocar nisso, porque eu ia deixar escorrer mais um pouco, mas não tem problema, a gente vai falar dessa questão. A facada deu... Eu quero te fazer uma pergunta sobre a facada. Deixa eu te perguntar o que eu quero te perguntar. Alguém escreveu, se não me falha a memória, foi um novo editorialista do Globo, chamado Bernardo Melo alguma coisa. Bernardo Melo Franco. Bernardo Melo, que eu não conheço, um jovem, mais jovem, enfim, não é da minha geração, começou agora também. Eu tenho lido e vejo que ele é um antagonista ao Bolsonaro, que ele tem todo o direito de ser, mas ele escreveu uma das maiores bobagens que eu já vi na minha vida. Eu tenho quase certeza que foi ele, você vai me confirmar. Ele disse que a facada do Bolsonaro não atingiu o coração do povo. E, ao contrário, eu tenho certeza absoluta que a facada do Adélio pegou no coração do cidadão brasileiro direto. Qual é a tua opinião? Não, eu realmente não sei quem falou isso, mas eu acho que a facada, no começo,
O Bolsonaro era contestado, as pessoas tinham muita raiva, as pessoas que não votavam nele tinham muita raiva dele. Continuam tendo, né? Pelo que eu estou achando. Você acha que melhorou? Melhorou, quer dizer, não gostam dele, não votaram nele, não votariam nele, mas aquele ódio, aquela raiva diminuiu com a facada. Tá. Porque a partir do momento que você vê o sangue, aí você começa a ver que a pessoa tem vida. Ali a vida é um ser humano. Então, eu acho que a facada fez com que o ódio diminuísse das pessoas que não votaram nele. Ninguém votou nele por causa da facada. Mas fez com que quem já estava votando ficasse mais firme e quem não estava votando não ficasse com tanto ódio. Mas mais importante do que isso, ele ganhou tempo na televisão. Não na televisão da propaganda gratuita obrigatória. Ele ganhou mídia espontânea. Ele ganhou mídia espontânea em todos os telejornais, entendeu? E passou a ter mais mídia que todos. Isso foi no dia 6 de setembro, essa facada. Eu não digo que ela foi determinante para ele ganhar, acho que ele ganharia também sem a facada, mas ela consolidou o processo. A verdade é que ele quase morreu e, contrariamente ao que eu penso e à minha vontade, as autoridades estão caladas com relação a essa questão da facada e eu sou um daqueles que pergunta quem quer ou quem quis ou quem teve vontade de matar Bolsonaro, isso precisa ser esclarecido. Estamos então encerrando o segundo bloco de Menorá na TV com Carlos Augusto Montenegro. Já já a gente volta, não saia daí, mais conversa sobre eleição, sobre o Brasil e com um especialista que eu considero o mais importante especialista no tema do Brasil. Já já a gente está de volta. Muito bem, estamos reiniciando Menorá na TV agora, começando o terceiro bloco com Carlos Augusto Montenegro. Você me falou numa das minhas colocações para você, se não me falha a memória, no encerramento do primeiro bloco, que você define o que você sente hoje com a palavra otimismo. Você está otimista. Eu me lembro do meu sentimento em muitas oportunidades antes das eleições, em que eu estava tremendamente pessimista, imaginando que o Brasil não tinha jeito, e eu refluí dessa posição e acredito hoje que o Brasil tem jeito, só entendo que vai demorar bastante para a gente encontrar o caminho, que não é o caminho da roça onde nós estamos nesse momento. Qual é a tua opinião, hein? O que você acha que vai acontecer? Quanto tempo você acha que nós vamos ter que remar nesse mar revolto para conseguir encontrar a calmaria e a bonança? Ronaldo, o Brasil é um país muito rico. O Brasil é um país muito rico, começa com a população, uma população muito boa, muito tranquila, muito otimista, trabalhadora. O Brasil não tem catástrofe. O Brasil tem riqueza em cada canto. É riqueza natural, é riqueza mineral, vegetal, é Amazônia. E a cabeça do brasileiro também é uma cabeça de primeira linha. É, uma cabeça de primeira linha, tudo. O que eu sinceramente acho é que a gente está muito amarrado, numa camisa de força em relação à burocracia, a vários governos, ao sistema de aposentadoria, mas principalmente em licitações, tudo demora. Você para abrir uma empresa aqui é uma demora, você para fechar uma empresa são 6, 8 meses. A parte trabalhista atravancava muito o Brasil e essa reforma trabalhista já deu um fôlego muito grande ao Brasil. Se precisa regulamentar algumas coisas. Eu costumo dizer, a gente não pode ficar tentando inventar a roda. Você pega os maiores países do mundo, tem 100, 200, 150 sindicatos. Aí você chega no Brasil, são 17 mil. Mas, por que isso? Por que não imita? Você tem uma França que é muito socialista, muito pendurada em funcionários públicos, tem 200 sindicatos. Aqui são 17 mil. Você vai ver que agora, com a reforma trabalhista, acabou a contribuição obrigatória, isso vai cair para 1.000 e depois vai cair para 500, mas a gente ficou 30 anos assim. Então, o que eu acho é que tem que diminuir o tamanho do Estado. Você tem que diminuir.
tem que fazer infraestrutura com as empresas privadas, tem que vender aeroportos, vender Embraer, vender tudo que não tem a ver com educação, com saúde e com segurança pública. Eu acho que o Estado tem que se concentrar nessas três coisas. Você incluiria saneamento básico aí? Não, saneamento básico é privado o tempo todo, e água, esgoto, mas com agências reguladoras e com o governo cobrando. Você quer fazer uma coisa e ganhar mais dinheiro no Leblon? Tudo bem. Então você faça saneamento básico em Jacarepaguá. Então tem a contrapartida, tem como você regular isso, tem como você vigiar, mas não atuar. Porque, sabe, você vai diminuir a corrupção, você vai agilizar as coisas. Não, a minha opinião, eu estou muito otimista, mas e por isso é que eu acho que o Paulo Guedes tem um papel importantíssimo nessa virada, e talvez seja a pessoa certa. O Paulo Guedes sempre acreditou no Bolsonaro, sempre, há 2 anos atrás, quando nem o próprio Bolsonaro acreditava que ele ia ganhar. O Bolsonaro não sabia que ia ganhar. Ele fez uma campanha para ser mais um, tal, para ser talvez um cabo Daciolo, mas ele teve a capacidade de entender exatamente o que as pessoas queriam, o desgosto de todo mundo com a classe política, e ele se posicionou de uma forma super correta, entendeu? Com a ajuda dos filhos. Os filhos ajudaram muito a ele chegar à presidência, e os filhos deviam ter agora o bom senso de se afastar para não atrapalhar ele na presidência. Isso é muito importante. Os filhos ajudaram ele a chegar, e os filhos agora politicamente tinham que se afastar, na minha opinião, para não atrapalhar ele. Porque, obviamente, cada um tem uma cabeça, etc. Apesar de respeitar o pai, é o 01, 02, 03, mas cada um tem uma cabeça e acaba complicando. Então, mas voltando à economia, eles encontraram a pessoa certa, o Bolsonaro foi muito feliz em chamar o Paulo Guedes do posto Ipiranga. O Bolsonaro é uma pessoa que está passando, inclusive, muita humildade, muita tranquilidade, reconhece que não sabe tudo. E outra coisa, ele tem umas tiradas que são geniais. Pois é. Você acabou de levantar uma delas aí, que foi a questão do posto Ipiranga. E outra coisa que ele tem sido muito bom, ele está mostrando desapego ao poder. Uma das primeiras coisas que ele falou, não vou para a reeleição. Aplaudo de pé. Pois é, eu não vou para a reeleição e eu nem sei como é que vai ser o dia de amanhã, mas isso mostra desapego ao poder. Eu, no passado, era a favor de reeleição, porque eu achava que a pessoa que fez um bom governo merecia uma outra oportunidade. Mas de uns tempos para cá, eu sou contra a reeleição. Eu acho que o certo seria o Brasil ter 5 anos sem reeleição, porque é do ser humano. As pessoas já entram no primeiro dia de governo pensando na reeleição. E aí atrapalha. Na verdade, você precisa pensar em governar, né? Pois é, mas aí já pensa em 8 anos, já começa a fazer, às vezes, acordos espúrios e sei lá o quê, tem que fazer caixa e tem que fazer isso. Uma coisa horrível. Então, talvez um dia o Brasil esteja preparado para uma reeleição, mas hoje não está. A gente tem que fazer uma reforma grande, fica um mandato só, e isso, na minha opinião, é o correto. Enfim, o Bolsonaro está se cercando de pessoas muito capazes, está se mostrando firme no timão do barco, é uma pessoa humilde, uma pessoa pé no chão, entendeu? Que conhece, porque rodou o Brasil, todos os problemas. Claro que ele não vai resolver tudo, mas me parece uma pessoa bem intencionada e com uma boa equipe. Carlos Augusto, qual é o teu sentimento com relação à evolução da tranquilidade da sociedade brasileira? Quanto, na tua opinião, no teu sentimento, falta para que venha à tona as porcariadas que foram feitas no Brasil? Essas conversas, entrevistas são interessantes,
E às vezes eu tenho que tomar cuidado, porque eu misturo a opinião do Carlos Augusto Montenegro, às vezes com alguns dados do Ibope, etc. Então, tá, mas eu sempre por isso é que eu nessa eleição, inclusive, a gente tentou até falar antes, falando, Ronaldo, vamos deixar esperar mais para lá. Tal. Mas eu gosto de ouvir o teu sentimento sobre as coisas. Tá? O meu sentimento é que muita coisa já foi destampada da sujeira. É uma coisa que dói muito na gente quando a gente vê muito dinheiro desviado da saúde, sabe, da educação, de remédios, de merenda. Enfim, eu acho que toda essa Operação Lava Jato, com tudo que aconteceu aqui no Rio de Janeiro, porque a Operação Lava Jato foi uma coisa e o extermínio do Rio de Janeiro, o que esse pessoal fez com o Estado do Rio de Janeiro foi outra coisa. E elas andam paralelas, mas essas duas coisas foram, eu acho que, exemplos para todo mundo. Se você juntar essas duas coisas, a vitória do Bolsonaro, me parece que ele não vai dar espaço para troca-troca em relação a nada de política, toma lá da cá, e paralelo com a liberação da economia, o Estado liberal do Paulo Guedes. Eu acho que essas coisas todas juntas fazem com que a confiança volte. É importante as pessoas lembrarem que cada dia a gente vê uma coisa, mas são coisas, uma denúncia, operação da polícia entrando, pegando pessoas, mas são coisas de 2010, 2012, 2014, 2008, 2015. E a minha impressão é que hoje... As coisas estão melhores. As coisas estão... O funcionamento das coisas melhorou. Melhorou, quer dizer, as pessoas estão começando a ficar com medo. A gente estava falando sobre até posse de armas, etc. As pessoas estão começando a ficar com medo. Porque o grande problema do Brasil sempre foi, além de um sistema político que virou um esgoto, a palavra é essa, isso era abençoado pela impunidade. Uma justiça muito lenta, um código penal muito leniente, sabe? As coisas demoram muito a ser julgadas, as pessoas se sentiam livres para fazer isso. É o que hoje os marginais que assaltam nas praias, nas ruas, roubam e sabem que não vai acontecer nada, que não vai ter polícia, ou que se chegar na delegacia vai ser solto meia hora, ou dorme lá, no dia seguinte está... Enfim, isso é que tem que o brasileiro sentir que não é mais assim. Olha, se eu fizer uma coisa errada, eu vou ser punido. Se eu fizer uma coisa que vai ferir o próximo, seja um roubo, um furto, um desvio, vou ser punido. Tem que saber isso, e isso tem que ficar bem claro. Eu acho que a junção dessas quatro coisas que eu falei, o que aconteceu no Lava Jato, aqui no Rio de Janeiro, com o Sérgio Cabral e a equipe toda, mais a eleição do Bolsonaro e uma liberação do mercado, é sempre importante diminuir o Estado. Diminuir o Estado, porque quanto menos Estado, menos corrupção. Deixa o Estado só onde ele precisa ajudar a população. Então, a confiança do brasileiro, eu acho que vai vir daqui a pouco... Dentro desse quadro. Dentro desse quadro. Como é que você enxerga, e eu vou, antes de que você dê a tua opinião, eu vou dar a minha. Eu não acredito que haja. Eu quero saber se você pensa como eu nesse momento sobre esse tema. Você acha que tem desvio de voto? Zero. Para não falar zero, é o seguinte, voto para executivo, para presidente da República, para governador, para prefeito, zero. Pelo contrário, depois das urnas eletrônicas, a gente, do Ibope, passou a acertar em locais que a gente não acertava. Aí sim tinha desvio. Você teve 110 milhões de pessoas votando,
57 milhões, 45 milhões votaram, está certíssimo. O que pode haver, e não é na urna eletrônica, é em cidades bem pequenas, onde você não tem a fiscalização. O cara vai vota 2 vezes, você ou tem um morto, acordo vota, lá, e o cara lá tem 300 votos para votar, só votaram 250, 50 não apareceram. Aí 4h30 da tarde, 2 caras combinaram, vou botar 20 aqui para o meu candidato, 20 votos, e 20 para o deputado. Aí o cara vai lá pelo nome do Ronaldo, ou do nome do Carlos Augusto, que não foi lá votar. E aí bota lá. E aí vota para vereador. Isso pode fazer uma diferença para o vereador daquela cidadezinha pequena. Mas para presidente, para governador do estado, para prefeito, isso não muda. E não é da urna eletrônica, ainda é do ser humano e quando não há fiscalização. Eu queria dizer a você que é uma alegria enorme receber você aqui. Pena que você só vem nas épocas de eleição, você é muito ocupado, mas eu quero te dizer que você tem uma cadeira cativa aqui no Menorá na TV, porque a gente gosta de conversar contigo, gosta de te ouvir, bebe nos teus ensinamentos, e eu quero te oferecer as câmeras e os microfones do Menorá na TV para que você se despeça dos nossos telespectadores, fazendo suas considerações finais. Olha, eu adoro o Menorá na TV porque é uma extensão da nossa conversa na praia, quando a gente tem chance de andar junto. Você sempre foi uma pessoa muito firme, muito forte nos seus pensamentos, etc. Um amigo muito leal, muito correto, que eu admiro muito, e é uma chance de conversar com você e os seus assistentes, a sua audiência, o seu Ibope, e eu gosto muito de estar aqui, aproveitar, desejar a você um ótimo ano de 2019, boas festas, a você e a todos que estão nos assistindo, e vamos acreditar num Brasil melhor no que vem. Menorá na TV entrando no ar mais uma vez, na quinta-feira que vem, às 10 horas da noite, pelo canal 6 da NET Rio, que você já se acostumou a nos assistir também em todos os horários que você confere aqui embaixo da telinha. Nos vemos lá.